7 dias, colocando os pingos nos is. Muito bem, minha gente, vocês que me acompanham já há muitos anos sabem que eu defendo muita política. Que é através da política que você vai conseguir desenvolver ou fazer coisas boas ou coisas ruins. Depende da nossa escolha. E como nós temos escolhido mal, né? Tem cada anomalia política aí nesse mundo nosso que eu vou te contar. Em função dessa dicotomia que existe. Mas a política é o caminho. A democracia é o caminho. Ah, tem erros? Tem, claro que tem. Não é? Aí, nada que o ser humano faça para ser totalmente perfeito, porque não existe perfeição no ser humano. Só Deus. Não é? Então, vejam bem, e aí eu fico lembrando, eu ainda muito criança, eu fiquei muito próximo dos políticos, eu conheci muito de perto o Orlando Leite, foi meu professor, inclusive, me aconselhou em diversas coisas. Foi o primeiro que me... Pronto, eu até te leio aqui, Adam Smith, aquele que diz que a lei da oferta e da procura. Fui aluno também do professor Newton Gonçalves, advogado, um tribuno extraordinário. Pai do Vonca Gonçalves, que foi deputado federal, foi vereador e deputado federal. E muito mais próximo ainda de Raul Ferraz, que eu não sei por que carga d'água, né? Eu ali muito pobre, uma criancinha ainda pobre ali, ele me botava dentro do carro dele e me saía explicando o que seria política. É um negócio impressionante, parece uma coisa divina mesmo. E da ver dele, fui pra casa de Pedral e eles discutiam os dois sozinhos ali. E eu sentado ali, como diz no popular, eu não tinha Simacol, né? Porque Simacol não tem vergonha, devia sair dali, deixar os dois conversando sozinhos, eu ficava lá o tempo todo. Né? Comia uma coisinha, tomava um sucozinho e ficava ali, vendo inclusive altas brigas e decisões importantes para a política de conquista. E depois veio o deputado Coriolano Salles também, que foi muito próximo, viajamos muito com eles, né? Professor Everardo Pupo de Castro, na saga do final de 70, início de 80, fundando o MDB aqui no sertão da Bahia, que o professor tinha medo, disse, olha, vai chegando os comunistas, o MDB era comunista. Vão chegando aí os comedores de criancinhas. Aí tinha Julinho do Ox, que era o proprietário dos veículos de comunicação, daquelas combis com som. Edvaldo Ferreira, que era o comandante em chefe, que era tinha um pouco mais de idade do que a gente, e ele ensinava muito a gente. Tinha Maurício Vasconcelos, ainda muito jovem, estudando aqui, veio de Brumado para estudar aqui, que hoje tem um escritório de advocacia lá em Salvador, muito competente, um grande escritório em Salvador, na área do direito político, né, eleitoral, e também na área criminal, muito competente. E a gente fica lembrando disso, conquista como referência nacional. Não é? Como a trincheira da democracia, de políticos grandiosos. Políticos grandiosos, de ilibada reação de moral. Para vocês entenderem um pouco sobre isso, eu digo sempre que quem era pedralista era pedralista, raulista era raulista, tinha uns listas, não mudava de partido por causa de dinheiro, por causa de cargo, por causa de vagabundagem. Aqui tinha a questão do fio do bigode, verdadeiramente. Então, tem um caso que eu já contei para vocês aqui, que teve uma conversa emblemática do deputado federal Fernando Lira e o saudoso Tancredo Neves. Fernando Lira também já morreu. Depois ele chegou a ser ministro da Justiça, o Fernando Lira, de Pernambuco. E nessa conversa que ocorreu lá em 1984, após a derrota da emenda Dante de Oliveira, o deputado Dante de Oliveira, ele foi eleito pelo Mato Grosso, chegou lá novinho. Em 83, se entrou no primeiro dia que abriu o Congresso, ele entrou logo com a emenda das diretas já. E o país tomou conta do país essa questão, porque na época o MDB, a campanha do MDB era abaixo a ditadura, mas tinha cansado dessa expressão, porque a ditadura estava acabando. E aí o Luiz Guimarães, numa reunião, disse, o que nós vamos fazer? Qual é o mote nosso? Falei, tem um deputado
Novinho Henrique chegou do Mato Grosso, que entrou com emenda da direta já. Pronto. O mote a partir de hoje é essa. E aí o Brasil teve aquelas manifestações dos caras pintadas pelas diretas já, mas foi derrotada essa emenda de Oliveira. E aí Fernando Lira correu atrás de Tancredo Neves e disse: ó, Tancredo, só você para vencer as eleições no colégio eleitoral. Que tinha Mara Andreasa, ministro dos Transportes, querendo ser o candidato da Arena, e Paulo Maluf, mas Paulo Maluf tinha maior número de pessoas que o apoiavam dentro do partido, e ele ganhou para ser o indicado a concorrer no colégio eleitoral, e, portanto, Fernando Lira disse: só o senhor para vencer, né? Consolidando, portanto, uma aliança democrática. E Tancredo disse para ele: olha, Fernando, eu só aceito ser o candidato se os autênticos do MDB disserem que me apoiam. E aí Fernando Lira falou: quais são os autênticos? O Ulisses Guimarães foi citando um monte. E da Bahia ele citou José Pedral Sampaio. E de Feira de Santana, Chico Pinto. Para ver se eles apoiavam a candidatura, e eles apoiaram. É tanto que quando Tancredo morreu, Pedral era prefeito, e ele estava fazendo a reforma naquela Praça das Borboletas, e aí colocou o nome Praça Tancredo Neves, em homenagem a esse grande estadista brasileiro. Em uma articulação política extraordinária. Vocês vejam, vocês entendam bem o prestígio dessa cidade, a grandeza dos políticos dessa cidade, que hoje nós estamos caindo pela lama. A lama está mexendo nos nossos pés, comprando de forma descarada, aberta, e essa cidade tem que ser respeitada. Mas você que está me ouvindo aí, olha, estão vendendo vocês. Olha, fala assim: ó, Cícero me apoia, Cícero diz que tem 2.000 votos. Cícero não tem 2.000 votos, coisíssima nenhuma. Cícero tem um voto dele, só o dele, o voto é nosso, só temos um. Parem de vender o povo de conquista. E a expressão, gente, que eu falei, abre aspas, no fio do bigode, fecha aspas, refere-se a um acordo ou promessa verbal. Acordo ou promessa verbal que é cumprido rigorosamente, dispensando contratos formais, assinaturas, registro em cartórios, apoiando-se unicamente na honra, e na palavra de quem firmou. Cadê a honra desse povo? Cadê a honra? Cadê o compromisso desses políticos? Historicamente, portanto, é uma época que as pessoas eram menos alfabetizadas e o bigode masculino era considerado um símbolo de respeito e virtude. Algumas versões, por exemplo, da tradição apontam que os acordos eram selados com um aperto de mãos e a promessa por Deus. Isso me dá uma decepção e a gente fica assim, rapaz, como essa cidade chegou na ralé. Nós estamos indo pelo ralo da safadeza, da descaração. E tem outra expressão que diz que quem não sabe rezar, xinga Deus. Quem não sabe rezar, xinga Deus. É um ditado popular que sugere que por falta de conhecimento, habilidade ou paciência, alguém tenta realizar algo e acaba fazendo o errado ou de forma ofensiva. O ditado reflete, portanto, a frustração de quem não consegue se expressar espiritualmente e acaba agindo com agressividade ou revolta, ou safadeza, ou molequeira, ou porque está sendo comprado e estão na calada da noite negociando o seu voto, conquista. O seu voto, ouvinte. O seu voto, ouvinte, está sendo negociado a peso de ouro por cargos políticos. E a insensatez desse povo
A insensatez desse povo é um negócio assim absurdo. Hoje eu estava conversando com José Oíra de Oliveira Nunes, grande político de Conquista, foi vereador, presidente da Câmara, foi secretário de Conquista. Eu convidei-o para que a gente possa bater um papo aqui segunda-feira sobre isso. Eu lembro que lá em 75 o prefeito era Jadiel Matos e o MDB, os partidos na época, podiam ter mais de um candidato. E o MDB ia lançar Sebastião Castro, apoiado por Jadiel Matos. E Raul Ferraz disse: eu sou candidato. Mas Raul, ele falou: eu sou candidato. E aí eu lembro daquela turma boa lá de José Gonçalves, onde a nossa saudosa Eni Corrêa, que tem pouquíssimo tempo que faleceu, e o seu esposo Eté Jones, e aquela mulherada valente de José Gonçalves veio, aquela mulherada vieram em peso lá de José Gonçalves e entraram na Câmara de Vereadores, onde está acontecendo a convenção do MDB, diz: Raul é candidato. Lá em 75. E Raul foi candidato e venceu as eleições e governou Conquista de 76 a 82. Ali ninguém compraria Eni Corrêa. Ali ninguém compraria essa família. Ninguém compraria com dinheiro nenhum, com cargo nenhum. Eté Jones. Porque naquela época tinha vergonha na cara, tinha firmeza no compromisso, tinha o fio do bigode. Essa cidade tem que saber de quem são os traidores, quem são os moleques da política de Conquista. E nós vamos dar essa resposta em outubro. Não é possível, gente, que nós vamos conviver com a safadeza. Estão vendendo o seu voto nos esconderijos, nas caladas da noite, e você vê vídeos, sorrisos sem graça, sorrisos sem expressão, né? As carinhas mentirosas, vendo ali que ninguém confia em ninguém. São aquelas hienas, um querendo comer o outro. São hienas, um querendo comer o outro, que ali ninguém confia em ninguém. Ali a bandidagem está junta. Eu nunca vi um negócio tão terrível na história política de Vitória da Conquista. A traição toma conta dessa cidade porque está sendo comprada. Comprada a alma dessas pessoas, porque não tem caráter. Não tem caráter. Mas está no mundo político. E eu digo sempre, a política é o caminho bacana para você conseguir as coisas boas para a sua cidade, para o seu estado e para a União. Mas os malandros, as malandras estão dentro da política e satisfazem com a migalha de um dinheiro. E dinheiro não rende, não. É como dinheiro de roubo. Não vai para lugar nenhum, um dia acaba rapidamente, evapora. E isso me dói o coração. Conquista é a trincheira da democracia, ou foi? Conquista de Pedral Sampaio, de Leônidas Cardoso, de Coriolano Salles, de Sebastião Castro, do professor Everardo Públio de Castro, de tantos outros nomes que eu podia ficar aqui o dia todo citando, de figuras que eram e batiam no peito. Eu sou fulano e era fulano. Eu sou nessa tendência e você nessa tendência. Eu sou desse partido e você desse partido. Ai, dinheiro que me compre! Ai, dinheiro que me compre! Estão vendendo seu voto, povo de Conquista. Estão vendendo seu voto dizendo: eu tenho um voto. Não tem. Conquista é sábia. Conquista é inteligente. E Conquista é, acima de tudo, politizada e vai dar resposta. E que Deus nos ajude. Toca o barco. Deus 7 dias, colocando os pingos nos is.